ponto interessante. Em suas reflexões, enfatiza tanto o lado do material da cooperação entre os homens no mundo do trabalho, e da produção nas cidades, né? Quanto elemento espiritual da existência em sociedade. Então, Platão, discípulo de Sócrates, né? Este último, no entanto, nada escreveu sobre filosofia. Não limitava-se, como vocês sabem, né? Limitava-se a andar pelas praças da Acrópolis, né? De Atenas, apregoando a existência de valores éticos, né? Valores éticos verdadeiros no sentido absoluto, né? E a que os homens deveriam que obedecer. Então estamos no século IV a.C. Então, uma época em que a política atravessa um período conturbado na Grécia. A democracia entre a minoria dos que são considerados cidadãos, já que a maioria da população em Atenas é escravos, né? Então triunfa sobre o antigo modelo aristocrático, né? Em que os dirigentes eram recrutados, né? Apenas entre os nobres. Então vejamos, vocês vão ter aí um ponto muito interessante nessa indagação, quando a gente pergunta, explique a noção platônica de sociedade como instrumento de salvação das almas. Então você vai ter o filósofo Platão, né, que entende a existência dos homens, né, em uma sociedade como instrumento de salvação das almas. Então ele diz que a economia é um aspecto da vida social que não se separa da esfera política e moral. Os escritos de Platão, que investiga a origem e a razão do ser da sociedade, em suas reflexões enfatiza tanto o lado material da cooperação entre os homens no mundo do trabalho e da produção das cidades, né? Quanto os elementos espirituais a existência em sociedade. Então Platão é discípulo de Sócrates. Então, como eu falei anteriormente, então esse último, no entanto, nada escreveu sobre filosofia, né? Limitava-se a andar pela Acrópole, né, de Atenas, apregoando a existência de valores éticos verdadeiros. Então, num sentido absoluto, a que os homens deveriam obedecer. Aí eu coloquei anteriormente que estávamos falando de que estávamos no século IV a.C., uma época que a política interessava, né, atravessava um período conturbado da Grécia, né, a política atravessava um momento conturbado na Grécia. Então a democracia era entre a minoria, né, dos que são considerados cidadãos, já que a maioria da população em Atenas era de escravos e triunfava sobre os antigos modelos aristocráticos. Né? Em que os dirigentes eram recrutados apenas entre os nobres. Então essa aí é a explicação sobre a noção platônica de sociedade. Aí na lenda de Protágoras, na lenda de Protágoras, que narra a origem da vida em sociedade. Vejam só, que coisa interessante. Na lenda de Protágoras, que narra a origem da vida em sociedade, porque é preciso que Hermes presenteie os homens com as qualidades morais de justiça e respeito. Então, olha só, ver só, então é uma coisa muito interessante, né? Então, Zeus conta-nos Protágoras, Zeus, pai dos deuses, né? Conta-nos Protágoras, percebeu que a vida social só seria possível se os homens fossem dotados de certas qualidades,
a fim de não se voltarem uns contra os outros. Ele identifica duas qualidades essenciais: o respeito e a justiça. Respeito e justiça. Então pede que Hermes lhes presenteie, no qual eles perguntam a Zeus, né, se deveria dar a todos os homens o mesmo dom dessas qualidades, ou distribuí-las de modo desigual. Dei-as a todos, disse Zeus, e deixe que todos compartilhem, pois as cidades não poderiam vir a existir se apenas uns poucos compartilhassem. A cidade não deveria existir. Então, veja só, muito interessante isso, né? Então, aí você vai ter em sua obra A República, o diálogo de Sócrates, Céfalo e os irmãos Glauco e Adimanto, numa passagem inicial, os intelectores estão a discutir o conceito de justiça, expõe os argumentos de cada um deles e a estratégia de refutação por Sócrates, né? O que é cidade justa para Sócrates. Então vocês vão ter aí, pessoal, uma questão que vocês vão debater muito essa questão, né? Então aí também se encontra, né, os dois irmãos, aí Glauco, né, Glauco que acompanhara Sócrates na viagem, e Adimanto, né, ambos argutos nas artes do pensamento. Conversa flui entre eles num tom agradável. É isso. E começam o quê? Por debater sobre o amor e a velhice. Então Céfalo diz que a idade faz pensar, é isso, no além, e leva-o, né, receoso de algumas punições desse outro mundo, a fazer o que? Cálculos e analisar o que? Analisar se cometeu algumas injustiças, né, com alguma pessoa. Então, a conversa conduz inexoravelmente a discussão sobre o conceito de justiça, né, e as opiniões sucedem. Céfalo considera justo dizer a verdade, não enganar, é isso, e cumprir os contratos. Honrando dívidas assumidas. Veja que coisa, honrando dívidas assumidas. A essa visão de justiça, Sócrates interpõe o argumento: se alguém em perfeito juízo entregasse armas a um amigo e depois havia se tornado, né? Muito interessante, né? O argumento: se alguém em perfeito juízo entregasse a arma a um amigo e depois haver tornado insano as exigências de volta, todos julgariam que o amigo não lhes deveria restituir, nem mesmo concordaria em dizer toda a verdade. Coisa interessante, né? Então o cara dá uma arma para o amigo, depois acha insano e pede-lhe de volta, né? Então é uma coisa que entregasse, exigisse de volta, né? Deveria concordar e dizer toda a verdade, né? E a um homem enlouquecido, então como vê a justiça, como vês justiça,
não significa ser sincero e devolver o que tomou. Então a conversa torna mais acalorada quando Trasímaco lança sua definição de justo como sendo o que é vantajoso para o mais forte. O que é justo? O mais vantajoso para o mais forte. Já que cada governo faz leis para seus próprios proveitos, claro, né? Cada governo faz leis para cada proveito. Então diz ele, em todas as cidades, o justo, pessoal, é a mesma coisa, né? Isto é o que é vantajoso para o governo constituído. Ora, esse é o mais forte, de onde se segue para um homem de bom raciocínio, que em todos os lugares justo é a mesma coisa, o interesse do mais forte. Então Sócrates, no entanto, desarma facilmente o argumento do sofista. Ora diz, ele, o governante, são passíveis de erro. E se devemos seguir todas as ordens, em alguns casos, torna-se justo fazer o que é tornar-se justo, o que é desvantajoso para o governante, quando eles, sem perceberem, dão ordem que lhes não são danosas. O justo torna-se, nesse caso, injusto. Logo adiante, Adimanto lembra que a justiça traz recompensa a quem pratica. A justiça traz recompensa a quem pratica. E os justos são por vezes punidos. Mas é preciso sempre parecer justo. Pois se eu for justo, sem um parecer, não tirarei disso nenhum proveito, mas sim aborrecimentos e prejuízos. Se eu for injusto, mas gozando de uma reputação de justiça, dirão, levo a vida divina. Né? Então a filosofia então é uma coisa muito interessante, porque o ponto aí que você vai observar desse grande debate aí, né? É que a filosofia de Platão vai romper com o materialismo, né? Em tempo que resiste às ocorrências espirituais que possam no mundo, né, absoluto estático. Platão remedia, né, a crise intelectual trazida pela oposição de visões, né, antagônicas, enquanto os materialistas acreditam apenas na existência do que atinge os sentidos. Então vejam, a noção de justiça, por exemplo, não remete a algo que tem existência corporal, mas compartilha do mesmo conteúdo, da realidade dos objetos materiais. Então Platão acredita em um mundo fragmentado em duas esferas da realidade: o mundo dos objetos visíveis e o mundo das ideias perfeitas, o mundo das ideias, que também pode ser pensado como o mundo do corpo versus o mundo da alma, o mundo do movimento contra o mundo do estático, o mundo dos corpos imperfeitos, imperecíveis, de um todo, de um lado, um mundo entre perfeitos e imortais, do outro, a dicotomia, né? Então já Aristóteles não acredita no mundo das ideias de Platão. Então a realidade fica contida nos objetos sensíveis, mas nem tudo é matéria. Há deuses, espíritos, no entanto, o mundo sobrenatural é incomunicável e não exerce influência no mundo concreto. Além disso, a própria matéria, ela carrega um elemento que não nos é percebido diretamente pelo sentido. Então, trata-se de uma
essência não revelada, né, no objeto particular, mas que é controlada, mas que é encontrada no universal, que se faz presente em todos os objetos da mesma natureza. Então, os objetos saltam aos olhos, né, em sua aparência. Entretanto, só podemos pensá-los em sua essência. A matéria pura de que são feitos é incognoscível. Enquanto formarmos ideias com base em conhecimento e forma de objeto, não podemos pensar em madeira se não reportarmos a árvore, e esta aprendida por sua forma. Então vejamos, então isso aí tem a relação de Platão e Aristóteles. Então, pessoal, é isso aí que eu tinha para hoje, para vocês, né? É mais ou menos uma discussão dessas 10 questões aí sobre o nosso texto, sobre pensamento econômico, né? Um nosso livro sobre pensamento econômico. Então, na realidade, o pensamento econômico da antiguidade, novamente reforço, né, que não houve um desenvolvimento econômico entre os povos gregos, entre os povos romanos, porque na Grécia se defendia mais a questão da filosofia, em Roma defendia mais a questão da política, né? Então, conforme vocês observaram aí, né, a gente trabalhou mais a questão filosófica, né? A gente trabalhou mais a questão política. Por que a questão econômica? Questões econômicas. Porque a questão da. Não houve o desenvolvimento da economia na antiguidade. A economia era colocada como algo doméstico, como a ciência doméstica, como algo do lar. E ela vai ser aprimorada quando? A partir do século, né? Isso, a partir de 1700, né? A partir de 1700 é que ela vai ser aprimorada. Então tem um grande debate aí, o livro Riqueza das Nações, nosso grande Adam Smith. Então, nós vamos ficar por aqui. Então, nós ficamos por aqui. Então, espero que vocês aproveitem esse debate acerca do comentário, né, das questões que envolvem, né, essa leitura magnífica, sensacional, que é sobre o pensamento econômico na antiguidade. Então, na próxima aula, nós iremos trabalhar, né, o pensamento econômico da Idade Média, até chegarmos à questão do pensamento clássico. Então, a gente fica por aqui, né? Então, agradeço a todos e a todas por essa oportunidade de estarmos aqui debatendo, reunidos, né? Em busca de simplesmente satisfazer nossas necessidades, nosso conhecimento, preencher lacunas. E devemos saber que o nosso conhecimento é uma migalha. Feito o grande filósofo diz, né? Platão diz, se sei. Então, na realidade, você vai ter uma ideia, né, baseada de Sócrates, né? Se sei, sei que nada sei. Então, se sei, sei que nada sei. Então, Sócrates afirmava isso. Então, se sei, sei que nada sei. Então, nós não sabemos de nada. Nosso conhecimento é muito limitado. E aqui a gente discute, aqui a gente expõe ideias, aqui a gente debate, aqui a gente troca conhecimentos. Então, espero que vocês aproveitem essa aula, façam bom uso dessa aula, porque hoje nós tentamos responder as 10 primeiras questões desse texto. Não é isso? Então, vocês continuem aí respondendo a lista de exercício, e que na próxima aula nós iremos debater novamente. Um forte abraço que eu deixo para vocês, um abraço fraterno do professor Cláudio Nascimento. E próxima aula nós vamos ter trabalho acadêmico, né? Então o nosso trabalho acadêmico vai envolver na realidade essa discussão em cima do pensamento econômico da antiguidade, onde nós vamos discutir e trabalhar essas questões, né?
essas questões do exercício, que vai nos fortalecer, nos vai dar base para que nós possamos fazer um bom trabalho acadêmico. Então, um abraço fraterno, fiquem com Deus e até a próxima.